Foi sancionada pelo governo federal a lei complementar que limita a cobrança do ICMS de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. O texto limita a cobrança do ICMS sobre produtos e serviços essenciais à alíquota mínima de cada estado, que varia entre 17% e 18%. Como fica a arrecadação no Tocantins? Para falar desse e de outros assuntos relacionados à arrecadação, o Norte Entrevista recebe o secretário da Fazenda do Tocantins, Júlio Edstrom Secundino Santos. Secretário, muito obrigada pela presença aqui no Norte Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Sei que a sua agenda é super cheia. Obrigada por ter deixado um tempinho para falar com a gente. Sempre à disposição. Vamos lá. Essa lei, esse projeto, ele veio e não trouxe, num primeiro momento, uma compensação para os estados. Como é que está essa questão? Ainda está sendo discutida? Porque, afinal de contas, o estado vai ter uma redução de arrecadação. Por causa do aumento da inflação no Brasil, foram aprovadas 2 leis complementares no Congresso Nacional. Em um primeiro momento, as compensações elas foram vetadas pelo chefe do Poder Executivo Federal. O Congresso Nacional, entendendo que os estados poderiam ter substanciais perdas, aprovou formas de compensação. Então, a partir desse momento, os estados, todos eles tiveram seguranças de fazer essa adequação das alíquotas que variavam de 25%, 27%, 28% para aquilo que a gente chama um modal. Todos os estados do Brasil estão adotando o máximo de 18%. A dúvida que você colocou de 17% ou 18% é porque, sobre o ICMS, também geralmente é cobrado 1% que vai para o Fundo de Erradicação da Pobreza. Então, alguns estados adotaram 17% mais 1%, 18%. E alguns adotaram simplesmente 18% para fazer essa divisão interna. O Brasil vive uma situação difícil. Ao mesmo tempo que a inflação aumenta, os preços dos combustíveis, da energia estão aumentando, os custos de manutenção do Estado também. Nós estamos entendendo que a Secretaria da Fazenda ela não trabalha com arrecadação, ela trabalha com financiamento de política pública. O cidadão ele tem direito à saúde de qualidade, educação de qualidade. O que a Secretaria da Fazenda faz? Faz o atendimento à população, entre esses atendimentos, a arrecadação que faz tanto das pessoas, do cidadão comum, quanto dos empresários, e com esse dinheiro a gente faz o financiamento da manutenção do Estado. Agora, o Estado, ele teve um impacto com essa alteração no ICMS dos combustíveis e também da energia elétrica. De quanto é esse impacto, secretário? Hoje nós temos uma projeção de perda. Somando energia elétrica mais combustíveis, é possível que o Estado perca até R$200 milhões por ano. Então, quando a gente faz uma divisão por meses, é mais ou menos 18 a 20 milhões de reais por mês. A intenção do Estado do Tocantins é manter todos os investimentos. Para isso, nós estamos investindo fortemente numa política de governança, foi aprovado um decreto estadual nesse sentido, na melhoria do atendimento, na aplicação de novas tecnologias para corrigir possíveis distorções que nós tínhamos em procedimentos e, principalmente, na humanização do atendimento. Quando o cidadão precisa pagar os seus tributos, a gente tem que entender que ali tem uma pessoa que está em extrema dificuldade para cumprir os seus compromissos com o Estado. Então, nós temos que facilitar essa relação ao máximo. Agora, essa perda reflete no município? A perda reflete no município. Por que ela reflete no município? Em termos práticos, a cada R$4 que o Estado do Tocantins arrecada, um vai para o município. Então, quando você tem uma perda de arrecadação do ICMS, você tem uma perda que é transferida para o município. Por isso que a Confederação Nacional dos Municípios se manifestou contra essa mudança. Então, veja a complexidade do momento. Ao mesmo tempo que, sim, os cidadãos precisam de um apoio maior do Estado, os preços estão altos, o reflexo atinge diretamente os Estados-membros, mas também o município. E aí nós vamos lembrar, a maioria dos municípios do nosso estado são pequenos municípios e que precisam desse recurso para pagar, por exemplo, a folha. Bom, aqui no Tocantins o etanol e a gasolina eram 29%, baixaram para 18%, é isso? Sim, adotamos o modal nacional. Que é o de 18%. 18%. Bom, o senhor disse que está sendo estudada essas formas de compensação. Que sugestões ou que tipo de compensações poderiam acontecer, principalmente para esses municípios que o senhor acabou de falar, que são pequenos e que sobrevivem
basicamente dessa arrecadação de impostos? A discussão que foi tratada pelo Conselho dos Secretários de Fazenda, ela não incluiu diretamente os municípios, porque cada um deles, nos nossos 139, buscaria uma forma diferente de compensação. A compensação está cabendo aos estados. Ela é diretamente aplicada se a arrecadação cair em pelo menos 5%, existem formas que a União vai ressarcir. Pode ser a suspensão das dívidas que o Estado tenha com a União, pode ser a compensação através da CEFEM, que é o Imposto Federal sobre a Mineração, ou outras formas que estão sendo estudadas. O importante é que, quando o Estado teve a segurança para fazer a modificação, sabendo que poderiam ter um impacto tanto nele, tanto nas políticas públicas que são envolvidas pelo Estado, mas quanto nos municípios, nós fizemos com a melhor velocidade possível, sabendo que, no primeiro momento, nós temos que buscar formas de melhoria da nossa própria arrecadação para que os municípios não tenham uma perda direta, para que o cidadão não tenha uma perda direta, mas sabendo que é uma situação difícil para os estados, né? De novo, quando a gente fala de arrecadação, parece que é uma situação muito ruim, né? Eu acho que quase ninguém gosta de pagar impostos, mas é isso que financia saúde, educação, segurança, a folha do salário dos servidores, e isso é essencial para a manutenção do Estado. Eu fiz uma pergunta aqui para a gente tentar ser bem didático para quem está em casa, porque a gente sabe que essa questão de números e de imposto para a população é bem complicado, né? Então, para a gente ser bem didático, o governo do estado fez o repasse de 51 milhões aos municípios referente à terceira parcela do mês de junho do ICMS, do IPVA e do Fundeb. Com essa mudança, seria para quanto mais ou menos? Essa mudança no imposto já impactaria, por exemplo, nessa próxima parcela desse repasse? De quanto seria esse impacto? E o governo já comunicou isso para os municípios? Nisso nós tivemos uma boa notícia. No mês de junho, nós repassamos o total de 98 milhões de reais para todos os municípios, com as divisões que são cabíveis a cada um deles. A perda da arrecadação foi de menos de 10%. Então, o volume desses valores que foram repassados superaram aquela programação inicial. Qual que foi a ideia central? A ideia é que, ao diminuir o preço do combustível, você aumentou a possibilidade do consumidor. O que nós vamos lembrar? Quase todos nós, ou todos nós, no meu caso, chegávamos ao final do mês com a dificuldade de encher o tanque de gasolina. Nós restringíamos aquelas ações que nós fazíamos no cotidiano. Agora, imagine uma indústria, imagine um comércio que tinha que escolher a qual ação ela ia fazer. Com a diminuição do preço da gasolina, nós aumentamos a base. E ao aumentar a base de consumo, houve uma compensação. Então, até esse momento, não houve uma perda nem para o Estado e nem para os municípios. Por isso que eu falei em termos de uma projeção que foi feita até esse momento. Certo. Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho da redução da energia, de 25 para 18. O Estado também pensa nessa questão da compensação, já analisou essas perdas? Queria que o senhor desenhasse esse cenário, assim como o senhor fez com o combustível no caso da energia. Energia e combustível são dois fatores que atendem diretamente todos os produtos e todos os serviços que são feitos. Então, houve a aprovação de duas leis federais, a 192 e a 194, foram reduzidos os modais do combustível, da energia, de 25 para 18, favorecendo o consumo. Então, ao se favorecer o consumo, nós indicamos que as pessoas conscientemente poderão desenvolver melhor as suas atividades. As perdas dos dois, elas são sentidas na maior fonte de arrecadação que o Estado tem interna, que é o ICMS. E o ICMS, ele é um imposto que ele acaba tendo reflexo direto nos municípios, na saúde e na educação. Então, por isso que, mesmo fazendo a redução, nós temos que melhorar as formas de atendimento, o acompanhamento se isso atingiu o consumidor final e fazemos propostas de melhoria no sistema tributário estadual. A tributação ela é viva, assim como as empresas estão vivas, as pessoas estão desenvolvendo a sua vida, nós precisamos constantemente fazer essa adaptação. Talvez uma situação tão grave quando nós vivemos a pandemia é o pós-pandemia. O aumento da linha da pobreza, o aumento de pessoas que estão fora do ciclo formal de educação, forçam que o Estado tenha uma ação mais necessária. E essa ação necessária, ela é contemplada pela tributação. Então, nós fechamos um ciclo completo.
O tributo favorece a cidadania. A cidadania possibilita que a pessoa tenha condições de exercitar a sua vida comum. Ela precisa ir ao supermercado, ela precisa ir ao açougue, ela vai encher o tanque de gasolina e isso vai gerar de novo a tributação. Então nós temos um ciclo que envolve a cidadania, a política pública e principalmente o bem-estar do cidadão. Eu vou precisar ir para um rápido intervalo, secretário, e você não saia daí que daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta, obrigada pela sua audiência. Secretário, onde o Tocantins arrecada mais impostos? É do ICMS? O ICMS ele é um imposto interno. Existem duas formas pela qual o Estado recebe recursos. A primeira são os chamados repasses constitucionais, aquela repartição que o Brasil faz entre os estados. Então, o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, é a principal receita do Estado. Isso é muito bom, mas é também preocupante, porque diz que a gente acaba dependendo da União. O segundo são os tributos internos. O que tem maior peso é o ICMS. Por isso que quando o Estado entende que o cidadão precisa de uma redução do preço, do combustível, da energia, é uma escolha que nós fazemos de forma consciente e necessária, mas entendendo que isso impacta a administração como um todo. Então, algumas pessoas falam, mas por que o Estado de Tocantins não é o primeiro? Porque a gente precisa ter segurança naquilo que a gente faz com o cidadão, com o dinheiro que o cidadão entrega para a gente. Então, no plano nacional, nós recebemos recursos da União, mas também fazemos um complexo de impostos estaduais, ICMS, ITCMD e as taxas que são cobradas do cidadão quando o Estado ele presta um serviço para o Estado. Secretário, o governador determinou que a alíquota de 12% cobrada dos produtores rurais baixe 7%. Isso é possível? Não seria mais uma reduçãozinha nessa arrecadação que já está caindo um pouquinho? É só uma questão que, assim, 12% da produção de gado numa relação interestadual, que algumas pessoas vão pensar... Então é do 12% do gado vivo. Do gado vivo. Que é aquela relação que está tendo um probleminha lá com Goiás, então. Não é de qualquer produto rural, é essa em específico. É específico. Então nós estamos falando de uma cadeia produtiva. Aqui nós estamos tendo, né, um dissabor com Goiás, mas entendemos também que são relações comerciais. O Estado do Tocantins tinha uma legislação que fazia a redução de 12% para 7%. Essa legislação ela foi revogada pelo Estado no ano de 2020. Então, nós temos alguns caminhos que têm que ser percorridos. O primeiro caminho foi o que a Secretaria da Fazenda, a comando do governador, fez, que foi adotar um convênio do CONFAZ. O que é o convênio do CONFAZ? Todos os estados, para evitarem uma guerra fiscal, eles fazem um acordo. E esse acordo específico fazia uma redução de 66%. Ou seja, era muito vantajoso para o estado do Tocantins. Em um primeiro momento, o estado de Goiás votou contra, e como essas decisões elas são colegiadas e têm que ser por unanimidade, nós não podemos aderir a esse convênio. No segundo momento, nós fizemos um novo pedido, e esse pedido, em um primeiro momento, foi aceito, mas Goiás, de forma objetiva, inclusive de forma surpreendente, com um decreto estadual, se posicionou contra. Isso demonstra que a política fiscal ela tem que estar sempre em construção. Quando você tem uma ruptura, por menor que seja, isso vai trazer um prejuízo para o Estado como um todo. E a segunda parte da sua pergunta, isso não é uma redução? Não, isso é um incentivo ao comércio. O ICMS ele é cobrado por quantidade. Se a gente fomenta o comércio, ele vai devolver na forma de tributos. E, de novo, isso é feito de forma responsável. Quando a gente verifica que quase todos os nossos estados em volta cobram na média de 6% e nós estamos cobrando 12%, isso demonstra que, matematicamente, se a gente diminuir o tributo, nós vamos vender mais. E a ideia é de aumentar. E a gente deixa também o nosso gado aqui mais competitivo perante o mercado externo. Para o mercado, exatamente isso. E aí, diante das duas negativas do estado de Goiás, o que faremos para mudar essa realidade? Nós temos que reconstruir a legislação que existia. Nós estamos num período muito complexo e sensível do período eleitoral, que tem vedação expressa para isso. Assim que passar, nós vamos
repetir essa lei, vamos enviar a lei para a Assembleia Legislativa, que terá a oportunidade de aprová-la ou reprová-la conforme for a vontade, né, dos nossos parlamentares. Eu acredito que ela será reinstituída. E qual a ideia central? Que nós vamos fomentar uma cadeia produtiva. A ideia não é pegar pontos muito gerais, mas pontos específicos que tragam, sim, resultado. Primeiro, para o produtor, que vai ter mais empregados, que vai produzir, que vai consumir mais, e segundo isso, voltar com uma arrecadação do Estado para ele de novo devolver para as pessoas na forma de políticas públicas. O senhor acredita que isso aconteça ainda esse ano, em função desse momento sensível que o senhor falou? É possível, mas é improvável. Ela é improvável porque o período eleitoral vai até o final de outubro ou começo de novembro. Então, até a Assembleia receber o projeto de lei, fazer uma análise aprofundada, eu acredito que isso vai ser para o começo do próximo ano. Não é o desejo do governo do Estado, não é o desejo da Secretaria da Fazenda, mas é uma construção objetiva. Se nós tivermos a oportunidade de aderirmos a convênio do CONFAZ, que possibilite a diminuição em moldes responsáveis, nós faremos. Mas nós não podemos tomar medidas imprudentes, porque o dinheiro que é gerido pelo Estado é o dinheiro do cidadão. Então, ele tem que ser muito bem utilizado. Tá, secretário, o setor atacadista também deseja uma fatiazinha desse bolo, vamos dizer assim, dessa redução. Só que ele pede uma reforma mais ampla e mais estrutural. O que seria e o que a Secretaria da Fazenda acha disso? A Secretaria da Fazenda ela vem dialogando com diversos setores, entre eles os atacadistas. Nós temos uma legislação tributária que basicamente é dos anos 2000. Então passaram-se 22 anos. Toda a legislação ela precisa ser constantemente verificada. Imagina as relações de consumo e as relações tributárias que ocorrem a cada dia. Nos anos 2000, tínhamos uma internet tão veloz? Não. Tínhamos as relações que nós tínhamos hoje? Não. Então, a Secretaria da Fazenda, o próprio governo do Estado, entende que a gente precisa pensar o Estado como um todo, como cadeias produtivas. Por isso que nós dialogamos constantemente com a FEComércio, com a FIETO, para que a gente ache o ponto em comum. O setor atacadista, como todos os setores, eles têm voz na Secretaria da Fazenda. Podemos não atender naquela velocidade que é preciso, porque nós temos uma série de amarrações, mas dialogamos e queremos melhorar a legislação estadual. O senhor falou da Federação das Indústrias, inclusive eles apontaram no estudo os desafios da tributação para a industrialização do Estado. E o que o governo tem feito para abrir esse caminho para as indústrias, já que nesse estudo eles apontam que essa tributação é o maior desafio hoje para essa industrialização? Eu li essa pesquisa, ela foi encomendada pela FIETO para a FGV, que é uma instituição de renome nacional, e ela mostrou um ponto interessante, que o maior problema, segundo essa pesquisa da legislação estadual, são as relações extrafiscais. É como é que se abre uma indústria, como é que se faz a comunicação com a Secretaria da Fazenda. E nisso nós já dialogamos, nós já estabelecemos reuniões técnicas com a FIETO para saber o que nós podemos melhorar. E nós já estabelecemos várias melhorias. Nós melhoramos formulários que já não faziam sentido com base nos anos 2000, nós extinguimos. Estabelecemos melhores condições de diálogo com o contribuinte. Queremos melhorar toda a nossa parte tecnológica para que o processo seja 100% informatizado, mas entendendo também que a gente vai humanizar. Quando a gente conversa com o contribuinte, é uma pessoa, é um empresário que precisa ter a resposta. Pode ser que a gente não consiga responder o que a pessoa quer naquele momento, mas ele precisa ter uma resposta que dê segurança para a vida dele. E é isso que a Secretaria da Fazenda entendeu como necessidade, com base nesse estudo, e principalmente agradecendo a FIETO por trazer contribuições que podem aprimorar a própria estrutura do Estado. Secretário, recentemente o Estado comemorou até o recebimento de 77 milhões da União. Essa verba, inclusive, é oriunda das licitações dos volumes excedentes da seção onerosa do pré-sal. Até meio complicado isso, mas enfim, é lá do pré-sal. Onde esse valor vai ser investido aqui no Estado? Ele poderia ser investido em qualquer coisa ou não? Ele tem locais específicos e onde o Estado vai estar investindo ele? Nós ficamos muito felizes quando recebemos valores que não estavam previstos, né? Sempre bom, né? Não é só o cidadão que fica feliz quando entra um dinheirinho extra. Agora, esse valor ele é 100% utilizado nas políticas sociais. Então, nós utilizamos eles para complementar os orçamentos,
saúde, educação, segurança, já que nós temos o compromisso que, ainda que haja lei federal que faça uma redução da alíquota do ICMS, nós façamos a manutenção da integralidade das políticas sociais. Então, nós utilizamos esses e outros recursos que chegaram de forma extraordinária para a manutenção da estrutura da saúde, educação, assistência social. Não compensamos a redução de tributos com a diminuição de serviços. Nós mantemos eles e estamos fazendo aqui de forma efetiva uma manutenção de todas as políticas públicas. Na opinião do senhor, o que falta para avançar no estado do Tocantins nessa questão de arrecadação e de impostos? Nós não temos dúvidas que nós precisamos avançar com processos tecnológicos, nós precisamos constantemente conversarmos com o setor produtivo, precisamos saber o que o cidadão pensa de nós, e aí a gente já imagina, todo mundo que paga o tributo, será que a política pública chegou até ele? Aquela segurança, moradia chegou até essa pessoa? Mas, ao mesmo tempo, pensar naquilo que é bom para o Estado. Constantemente eu recebo a pergunta, o Estado ele tem que fazer caixa, ele faz superávit? Não. Responsabilidade fiscal é saber onde gastar, é onde o cidadão precisa, é saber mensurar a qualidade do gasto público. Será que a saúde está sendo de forma eficiente? A educação está atingindo o seu propósito? A Cefaz, a Secretaria da Fazenda, está atingindo o seu propósito? O que nós já entendemos, a Secretaria da Fazenda não é órgão arrecadador. Ele é um órgão público que faz atendimento à população. Entre esse atendimento é recebimento dos tributos. Então, nós vamos melhorar na nossa parte tecnológica, nós vamos melhorar na humanização do atendimento que é feito ao cidadão. Dessa forma, há uma contribuição da Secretaria de Fazenda para a política econômica do Estado e, quando o Estado cresce, todas as pessoas têm uma melhoria na qualidade de vida. O que a gente quer contribuir? Para que a indústria tenha maior segurança, o comércio tenha maior segurança e, principalmente, o cidadão saiba que ele está pagando os seus tributos, mas está recebendo aquilo que ele pagou de volta. Está recebendo saúde de qualidade, educação de qualidade, serviço público de qualidade. Muito obrigada pela entrevista e pela presença no Norte Entrevista. E para você, muito obrigada pela audiência e até sábado que vem.